Olá pessoal, tudo bem? Galera, como vocês sabem, hoje é dia de correção de exercícios, né? Vocês já receberam aí o material em PDF e estou passando aqui para deixar aí as explicações em vídeo, né? Como de praxe, vamos fazer aqui uma breve revisão do conteúdo. Então o conteúdo da última sexta foi a parte final lá de receptores, onde a gente vai trabalhar principalmente a questão de potência e rendimento dos receptores. E só para não ficar o arquivo aqui estranho, né? Eu reproduzir aqui o receptor ideal, né? Que teria um gráficozinho aqui como uma linha horizontal, né? Um receptor aí onde a resistência interna seria zero. E em relação aqui às potências envolvidas, né? A gente tem que ficar atento que em relação a receptores, as potências útil, potência total e potência desperdiçada, tem que levar em conta aí a força contra a eletromotriz e a tensão que está sendo recebida da rede para que a gente possa efetuar aí os cálculos, né? Então, basicamente, o que nós temos aqui? Nesse caso, nós temos o acoplamento aqui de um gerador, tá aqui a corrente saindo do polo positivo, com um receptor, está aqui a corrente entrando pelo polo positivo. Então, o que está acontecendo aqui? O gerador ele tem uma tensão total, que é a FEM dele, né? A força eletromotriz, mas ele próprio está consumindo aqui parte dessa tensão devido à resistência interna, e aí ele vai estar fornecendo, na verdade, para o circuito externo essa tensão que a gente chama de U, é a DDP. Essa DDP aqui é aquela que está sendo recebida pelo receptor. Essa DDP, então, ela vai ser transformada aqui no receptor, vai ser usada, melhor, no receptor, tanto para fazer com que o aparelho realmente funcione para a função que ele foi fabricado. Então, se ele for um motor, a função dele é girar aí uma hélice, girar aí um rotor. Se a função dele aí for emitir som, né, se for aí uma boca de som, a função é emitir som. Se a função dele, sei lá, for emitir luz, né, ele vai emitir luz, se for uma lâmpada, sei lá, uma lâmpada fluorescente que seja. Porém, ele não vai conseguir usar toda essa tensão para essa finalidade específica. Parte dela vai ser consumida em forma de calor pela resistência interna desse receptor aqui. Então, na prática, como é que vai funcionar o balanceamento aqui dentro do receptor? A potência total dele é baseado na tensão que ele recebe. E qual é a tensão que ele recebe? É a DDP. Então, para você calcular a potência total, você vai ter que utilizar a DDP recebida multiplicada pela corrente que o atravessa. Então, está aqui, a potência total é a DDP vezes a corrente. Quando essa corrente atravessa aqui o receptor, aquilo que ele efetivamente usa de útil é a FEM, ou melhor, a FESEN, a força contra a eletromotriz, que é menor do que a DDP que ele recebe. Então, para calcular a potência útil, qual é a tensão que eu vou utilizar? Vou utilizar a FESEN, que é o Epsilon'. Então, potência útil, tá aqui, vai ser FESEN vezes a corrente elétrica que o atravessa. E dentro do receptor nós também temos desperdício de tensão, desperdício de energia. Quem é que vai desperdiçar essa energia? É a resistência interna dele, é o R'zinho', né? Então, para calcular essa potência desperdiçada ou potência dissipada, você vai usar o R'zinho', a resistência interna dele, R' vezes I ao quadrado. Então, são as três maneiras de calcular aí, melhor, as três equações possíveis de potência, que representam aí cada uma delas uma potência diferente. Aqui você tem a potência total, a potência dissipada e aqui a potência útil. Em relação aqui ao rendimento do receptor, baseado na ideia de potência, é a mesma ideia usada no gerador. Você vai ter que pegar a potência útil e dividir pela potência total, né? Sendo que a potência útil, repito, está dependendo de quem? Da força contra a eletromotriz, enquanto que a potência total aqui agora está dependendo de quem? Da DDP. Lá no gerador era um pouquinho diferente, né? Lá no gerador a potência útil era usada a DDP e a potência total era usada a FEM, a força eletromotriz.
Então cuidado para não confundir aí na hora de fazer as contas. Na dúvida, sempre que você calcular o rendimento, esse rendimento nunca vai ser superior a 100%. E se você acabar se atrapalhando aí em quem vai usar, né, botar o na útil, né, e a FE100 na total, você vai ter aí um valor acima de 100%. Né, e não existe aí isso na prática, fisicamente isso não acontece. Não dá para criar energia, né? Então é isso. Então aqui, olha, só uma coisa que a gente até já vinha usando, né, já usou na terça-feira. E quando você substitui aqui as fórmulas, né, potência útil é FE100 vezes corrente, potência total é a DDP vezes a corrente. Então corrente lá em cima, corrente aqui embaixo, você pode dividir uma pela outra, que vai dar vai sobrar só a FE100 dividida pela tensão. E aí você pode calcular o rendimento diretamente por aqui também, beleza? Em relação aqui ao balanço energético, é sempre usado aqui esse esqueminha para o gerador e para o receptor, né? Então nós temos aqui que o gerador ele vai ter uma potência total aí, que depende da FEM que ele produz, e aqui dentro ele vai converter parte dessa FEM em uma potência útil, que é a DDP que ele vai gerar para o circuito, e ele vai acabar desperdiçando um pouquinho dela, que é a tensão que é desperdiçada pela resistência interna. Já em relação ao receptor, ele vai estar recebendo o que? Ele vai estar recebendo justamente a potência útil do gerador, que é baseado em quê? Baseado na DDP. Essa potência útil vai ser usada aqui pelo receptor para, no caso do receptor, ela será chamada de potência total do receptor, e aqui dentro ele vai ser convertido em uma potência útil, a energia que ele vai usar de forma útil, e vai ser consumida aí uma parte em forma de calor, que vai ser aí o desperdício desse equipamento, o desperdício desse receptor. Então esse é um balançozinho que é bem interessante de vocês memorizarem. Coloquei no material de vocês aí também um textinho sobre bipolos, né, reversíveis, que basicamente o mais comum é a bateria do celular, né, que ela pode funcionar tanto como gerador quanto receptor. Vai funcionar como gerador quando você tiver aqui, ó, como eu estou aqui agora, usando o celular como um cronômetrozinho, estou usando ele aqui, aqui a bateria está funcionando como um gerador, está produzindo tensão para o meu equipamento funcionar. E quando eu coloco esse celular na tomada, né, no carregador, aí agora você vai ter que a bateria está funcionando como um receptor, né? Ela está recebendo aí tensão da rede para produzir aí um efeito, que seria no caso um efeito químico. Você vai ter uma energia química sendo produzida aqui dentro, né? Então é isso que são bipolos reversíveis, são equipamentos que podem funcionar como geradores e como receptores, dependendo da sua utilidade. Reforço aqui também em relação a gráficos, onde você tem o gráfico do gerador aqui como sendo esse gráfico decrescente, gráfico do receptor, esse gráfico crescente aqui e saindo de cima da origem, né? No caso aqui dos dipolos ativos, você sempre tem esse limiar aqui, em que há a conversão do efeito gerador para o efeito receptor. Então o gerador aqui, o gráfico seria essa parte aqui inteira, e quando ele funciona como receptor, o gráfico seria esse pontilhado aqui. E vice-versa, quando ele funciona aqui, gerador, receptor aqui em cima e gerador aqui nessa linha pontilhada. E basicamente foi isso. Vamos direto agora para os exercícios. Aqui tem alguns exemplos resolvidos e vamos aí para as nossas questões para finalizar a semana, né?